Olá, galerinha do terceiro ano. Vamos hoje reforçar aqui a geometria analítica, né? Principalmente para os alunos que não puderam frequentar as aulas. Nesse vídeo eu vou explicar o plano cartesiano e mostrar aqui a resolução dos exercícios, a apostila passada em sala, sobre localização de pontos no plano cartesiano, ok? E na página 92 tem a geometria analítica e na página 108 tem um bloco de exercício referente ao que a gente vai ver logo em seguida aqui, tá bom? Então vamos nós. Esse aqui é o texto que tem lá na apostila, né? Ó. Geometria analítica foi desenvolvida durante o século XVII por René Descartes. René Descartes, aí ele, né? Quadro, uma imagem dele. Aí, nascido em 1596 e falecido em 1650, né? Viveu pouco tempo, 54 anos. Era filósofo, físico, advogado e matemático francês. Autor da máxima, penso, logo existo. Sua obra foi exposta no livro La Géométrie, em que introduziu a álgebra no estudo de geometria e vice-versa, criando a geometria com coordenadas. Ou seja, vai ter o plano cartesiano e a geometria, né? Circunferência, a gente pode desenhar quadrados, tudo no plano cartesiano. Os estudos foram tão significativos que a palavra cartesiano, olha aí, ó, ele, o René Descartes, né, deu o nome ao plano cartesiano, em homenagem ao seu nome, né, que em latim é Cartesius. Vejam só, Cartesius é o nome do Descartes em latim, né? Então ele leva o nome aí, dá o nome ao plano cartesiano. Então a definição de geometria analítica, um dos objetivos da geometria é determinar a reta em que representa uma certa equação ou obter a equação de uma reta dada. Ou seja, vai ter uma reta no plano cartesiano, uma reta inclinada ou não, né? Dependendo da inclinação, pode ser vertical ou horizontal. A gente vai aprender como escrever essas retas, tá bom? E essa vai ter uma equaçãozinha, tanto de reta, quanto de circunferência, quanto de parábolas. Aqui no nossas aulas do terceiro ano, espero que a gente consiga fazer o máximo de equações possíveis. Mas as retas e parábolas, a gente vai ter uma análise junto com a equação, aliás, com as funções do primeiro e segundo grau, tá bom? Sistema de coordenadas. Isso aqui é uma reta numérica, né? Uma reta real. Claro que no plano cartesiano tem duas retas, uma horizontal e outra vertical, mas vamos analisar esses pontos nesta reta, né? Cada um desses pontos, como o texto já diz aí, né, é dado uma coordenada, né, nessa reta, dá uma posição, né? A posição do ponto é menos 3 meios. A posição do ponto A é 1 positivo, né? A posição do ponto C é raiz de 5 aproximadamente aqui. E π também, né? Tá aqui, ó. Ponto B, tá bom? Então esses pontos estão associados, podemos afirmar que as coordenadas do ponto A é um número real 1 e as coordenadas do ponto B é o número π. Isso se for uma reta, né? Então as coordenadas na reta é o ponto, é o número onde ele se encontra, tá bom? Partindo aqui já para nosso exercício da página 108, vamos ver como é que se localiza um ponto no plano cartesiano, tá bom? Vamos dar uma analisada aqui em uma outra imagem. Vamos pegar essa lâmina aqui do governo de Pernambuco, do 9º ano, para mostrar como é o plano cartesiano, né? É formado pela região plana, tá aí, ó. A gente colocou aqui esses ângulos de 90 graus, né? Ó, estão vendo aí. Esse aqui é o nosso plano cartesiano, essa cruzinha, né? Essas duas retas aí formando um ângulo de 90 graus. É dividido em 3 quadrantes, tá bom? Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. E sempre conta-se no sistema, no sentido anti-horário, né? Nesse sentido, na direita, aqui para a esquerda, fazendo o contrário, né?
que o relógio faz. O relógio dá uma volta para um lado e o sistema aqui a gente conta no sentido anti-horário, beleza? Aqui temos os eixos, né? Este eixo X é o eixo das abscissas e o eixo Y é o eixo das ordenadas, tá bom? Então, o par ordenado vai ter uma abscissa e uma ordenada para qualquer ponto que eu marcar aqui no plano, não importa onde seja. Sempre a gente vai localizar uma abscissa e uma ordenada. Aí eu peguei aqui um exemplo, né? Localizar os pontos A2, menos 3 e B, menos 5 e 1 no plano cartesiano. Vamos ver aqui o plano cartesiano. Aqui o ponto A. Ponto A, 2 da abscissa e menos 3 da ordenada. Está aqui o ponto A, indicado aqui, ó. Beleza? Ele está no quarto quadrante. Já o ponto B, a abscissa é menos 5, ó, vem do X o menos 5, e do Y vem o 1. Então, o ponto B está aqui, ó, é menos 5 e 1. Tá bom? É isso que a gente vai fazer nos exercícios que eu pedi para vocês responderem, tá bom? Em sala e concluir em casa. Pois bem, aí tá lá, né? S6, né? N2, esse símbolozinho indica que é a posição que se encontra lá no conhecimento de matemática, né? Os descritores. Nível, o N2 é o nível 2, né? Esse de geometria. E diz o seguinte: a figura abaixo mostra 5 pontos em um plano cartesiano. Qual aquele que indica o ponto menos 3 e 5? Olha aí, menos 3 e 5. Se você observar, ó, esse lado é positivo, o eixo X, né? Primeiro isso aqui está no eixo X. Então ele é menos 3. Então está aqui, ó, menos 3 e 5 da ordenada. Está aqui o 5. Então você só liga, ó. Ligou. Menos 3 e menos 5 é a letra Q. Nosso trabalho vai ter uma questão com este conhecimento de localizar pontos no plano. Vai valer, no caso aí, um ponto, aliás, 2 pontos, né? 2 pontos no trabalho. Vamos à questão número 2. Diz o seguinte: uma cidade tem 4 pontos turísticos que são os mais visitados. Esses pontos são identificados, né, pelas coordenadas do ponto A, B, C e D. Assim, o gráfico que melhor representa as localizações dos pontos de turismo é. Então aqui, como o desenho são 5 desenhos, o ideal é você fazer um desenho de lado, similar. Fiz esse aqui e você localiza os pontos, né? Até identificar qual é o que mais se assemelha. Por exemplo, o ponto A. Veja o ponto A, ele é 1 e 0. Se é 1 e 0, vamos marcar aqui, ó. 1 para o eixo X, que é esse aqui, ó. E 0 para o eixo Y, então o ponto ficaria aqui. Vou marcar, aí você já observa qual dos gráficos, né? Item A, item B, C, D ou E, tem marcado este ponto. Se você observar, todos eles têm, né? Beleza. Próximo ponto é o 2 e 1. Então, 2 para o eixo X e 1 para o eixo Y. Então, tá aqui este ponto aqui, ó. Marquei o ponto B. Aí você observa quem é que tem ponto B. Ó, esse aqui não tem ponto B, ó. Então, não é o item C, não é isso? Os demais têm o ponto A e o ponto B. Só não o item C que não tem o ponto B. Agora vamos para o ponto C. 2 e 3, 2 e 3, né? 2 e 3, aqui o 2, aqui o 3, então, tá aqui o ponto 2 e 3. Vamos ver quem sobrou. Não tem, ó. O item B não tem o ponto 2 e 3, então descarta o item B. E o item D também não tem o ponto 2 e 3, então tem o ponto C, então descarta também. Então só restou o item A e o item C, que é o último ponto, né? Ó. O ponto D, que é 3 e 1. 3 e 1. Então vai ser bem aqui, ó. Tá aqui o ponto para a gente marcar. E o item correto, ó, não é o item A não está marcado, o ponto D. Descarta e a resposta correta é essa aqui, o item E. Beleza?
Próxima questão também, a questão básica, bem simples, vejam só. Um urbanista registrou um sistema ortogonal, as coordenadas de alguns pontos estratégicos de uma cidade. Aí, ó, igreja, escola, zoológico e represa. O par ordenado que representa a represa é... Então, você vem aqui, ó, represa, primeiro vem do eixo x, menos 4, depois o eixo y, menos 3. Ou seja, menos 4 e menos 3. Ó, só tem esse que é menos 4 e menos 3. Então, o item é facinho, facinho. Na questão número 4, diz o seguinte. 4 cidades de grande expressão no setor industrial estão situadas nos pontos do quadrilátero. Quadrilátero é esta figura aí que tem 4 lados. O quadrado é um quadrilátero, o retângulo também é um quadrilátero e esta figura aqui também é um quadrilátero. Então ele quer, respectivamente é na ordem, o ponto A, né? O ponto A, observa aqui, que é 2 e 3, então tem que começar com 2 e 3. Opa, o item D, ó, já começa com 2 e 3. Então, as demais você só verifica. O ponto B, bem aqui, ó, 5, entre 4 e 6, e 2. Verdade, ó, 5 e 2. O ponto C, tá aqui, 6 e 7. Verdade, 6 e 7. E o ponto D, tá aqui, ó, 1 e 6. E verifica também 1 e 6. Então aqui deu sorte. Logo no primeiro item, né? No primeiro ponto identificamos o item. Beleza pura? Vamos adiante. Na quinta questão, diz o seguinte. Observe o plano cartesiano abaixo e os pontos N, M, O, P e Q neles representados. O ponto que melhor representa o par 5 sobre 4, 5 quartos, né? E 3 quartos. Aí como é que você localiza isso? Ideal é você imaginar que esses pontos são positivos, ou seja, vão estar tudo no primeiro quadrante. Ó. Desse lado aqui, o ponto M, esse número aqui é negativo, não importa se é fração ou decimal, é negativo, vai ter um número negativo. O R também vai ter número negativo. Então não é R, não é M. Descarta, né? Não será N também, que o N tem um menos alguma coisa aqui, ó. Não é N, né? Tem um número negativo. Então sobrou ou é P ou é Q. Beleza? Aí você observa o seguinte, se eu dividir 5 para 4, vai dar 1, alguma coisa, ou seja, um número bem próximo de 1, um pouco maior. Vai dar 1,25, né? 1,25. Não precisa ser exato, que é uma questão de marcar. E se eu dividir 3 para 4, vai dar menos que 1, vai dar 0,75. 0,75 aproximadamente. Aproximadamente não, exatamente. Então, o ponto Q, a abscissa é 3, não é 1,25, então descarta o ponto Q e sobrou o ponto P como resposta, tá bom? Que bem aqui, ó, é 1,25, bem próximo a 1, e esse aqui um pouco menor que 1, 0,75. Então a resposta correta é o ponto P. Vou marcar aqui, tá bom? Sexta questão diz o seguinte, o retângulo representado no plano cartesiano tem no ponto Q como encontro de duas de suas diagonais. Então temos um retângulo e suas diagonais. Quais as coordenadas de Q? Então quais são as coordenadas desse ponto? Na geometria plana, se eu tenho um retângulo, tá bom? Dá certo também para os quadriláteros de lados iguais, pode ser o losango, ou pode ser também quadrado, mas especificamente esse retângulo, né? Se eu traçar as suas diagonais, esse ponto aqui, ó, ele vai ser o quê? Ponto médio, né? Ficar bem no meio, vai ser ponto médio. E se ele é ponto médio, a gente vai estudar ainda ponto médio, né? Como se calcula. O ponto Q vai ter a abscissa entre 2 e 6, ó, essas distâncias são iguais. Ou seja, se eu pegar e colocar no meio aqui, né, entre 2 e 6, vai ter o 4. E aqui também, ó, entre 0 e 6 vai ter o 3. Então é só pegar o par ordenado, 4 e 3. 4 e 3 aí tem A, beleza? Então, quando falar aqui
encontro das diagonais de um retângulo, de um quadrado, ele vai ficar no ponto central. Como ele está aqui bem desenhado, bem bonitinho, né? Então aqui vai ser exatamente no meio. Então é só calcular aí. E esse cálculo, né, esse exercício é o próximo conteúdo, falando de ponto médio, né? O ponto médio a gente vai colocar um trabalho com localização do ponto no plano, é esse conteúdo, distância de 2 pontos e ponto médio. Vamos à sétima questão, que diz o seguinte: os pontos M, N, P e Q estão representados no plano cartesiano abaixo. Qual desses pontos tem coordenada 2, olha aí, ó, 2 e menos 3? Ó, matou a charada. 2 e menos 3 é item D, é o ponto Q. Molezinha. Na oitava questão diz o seguinte: veja o triângulo LMN desenhado no plano cartesiano abaixo. Aí, né? Os vértices L, M, N deste triângulo correspondem respectivamente é na ordem. Então, primeiro é o ponto L, na ordem. Abscissa é 1, ordenada é menos 1. Então, vamos ver aquele que tem 1 e menos 1. Tem 1 e menos 1, ó, aqui tem menos 1 e 1, não é o item E e não é o item D, né? Já excluímos. É 1 e menos 1, beleza? Agora o ponto M é menos 3 e 2. Menos 3 e 2 é o ponto M. Estamos vendo que é respectivamente, eu não lembro. Então, menos 3, ó, não tem menos 3 no item A, no segundo ponto. Aqui no item B tem menos 3 e no item C também. Então, eliminou o item A. Agora vamos ver o último ponto, que é N. As coordenadas de N é 2 e 3. 2 e 3, ó. 2 e 3 e aqui é 3 e 2, né? Ó, bota para confundir. Não é o item B e na verdade é o item C. 1 menos 1, menos 2 e 3, 2 e 3. Ok? Na questão número 9, não tem o gráfico, aqui eu já coloquei, diz o seguinte: em um sistema cartesiano, o ponto de coordenada 2 e menos 3, já até coloquei aqui, ó, 2 e menos 3, é simétrico ao ponto M, que tem B mais o ponto M. Simétrico ao ponto M em relação à origem desse sistema. Quando fala em simetria, e no caso aqui a origem é esse ponto aqui, ó. Quer dizer o quê? Que ele vai ter uma imagem, né, do outro lado em relação ao ponto C, tá bom? Como se fosse uma imagem, tirar uma fotinha e virar, certo? Isso é o eixo de simetria. Então, você vai ter essa distância igual a essa distância aqui, né? E eles estarão, no caso aqui, como em relação à origem, estarão na mesma reta, né? Os 3 pontos, a origem, o ponto indicado, que eu estou chamando aqui de A, e o ponto M. Então, as coordenadas desse ponto simétrico é menos 2 e 3, tá bom? Menos 2 e 3. A simetria em relação ao eixo, ao eixo não, aliás, à origem do sistema. E o último ponto, esse aqui também é fácil, diz o seguinte: observe os pontos assinalados no plano cartesiano abaixo. As coordenadas do ponto P e Q são, respectivamente, né, o ponto P e Q na ordem. Ó. O ponto P é aqui tem 1, 2, 3 e 4. 1, 2 e 3. Então, o ponto P é 4 e 3. 4 e 3, ó, não tem aqui, não tem aqui e não tem aqui. Então, vai ficar entre o item C e o item D. Vamos agora ao ponto Q. Vamos contar, ó, que é negativo. Menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. Então, vai ter a abscissa menos 4. Aqui é negativa. Menos 1, menos 2. Então, o ponto Q tem menos 4 e menos 2. Aqui tem menos 2 e 4. Está errado, né? Então, a resposta correta é o item C. Ok? Concluímos aqui. Né? Fiz aí a correção dessa atividade. Para vocês que não puderam frequentar a aula, né? Ver a correção e a revisão. Principalmente o aluno do anexo. Ou que perderam a aula por transporte. Possa verificar
as respostas, ok? Bons estudos e até breve.